Imagina você sentado numa mesa de bar com seus amigos. Entre uma dose e outra, uma taça e outra, um copo americano e outro, qual é o papo? Relacionamentos? Dor de cotovelo? Chifre? Nada disso. Chega de sofrência, o assunto aqui é ciência. Esse é o Pint of Science 2017, um festival internacional de divulgação científica que acontece em bares, cafés e restaurantes mundo afora e que pela primeira vez desembarca aqui em Goiânia. E o Viver Ciência, claro, não podia ficar fora dessa. O Pint of Science surgiu em 2013 na Inglaterra. De lá para cá se espalhou por 10 países. No Brasil chegou em 2015 e nesta edição contempla 22 cidades. Mas espera aí, para começar, o que significa Pint, hein? Bom, quem vai explicar pra gente é o coordenador do Pint of Science em Goiânia, professor Adriano Melo. Tudo bom, professor? Tudo bem, tudo ótimo. Professor, Science a gente sabe que é ciência, né? E Pint? Pint é tanto uma medida de volume, em torno de meio litro, ou também a caneca que se toma chopp ou cerveja em pubs na Inglaterra e Estados Unidos e aqui também no Brasil. Legal. Professor, o objetivo do Pint of Science é o mesmo do Viver Ciência, que é mastigar o conhecimento científico, deixar ele bem acessível. E para esse conhecimento não descer seco, vocês recorreram ao Pint. Foi uma boa estratégia, né? Exatamente. Essa é a ideia de deixar, de trazer esse conhecimento científico para a sociedade de uma maneira mais simples, mais fácil e mais descontraída. E por aí, daí a ideia de fazer um evento num bar. Professor, e o Pint of Science ele ocorre em diversos países de forma simultânea. Explica pra gente. Isso, ele ocorre hoje em mais de 10 países. Começou na Inglaterra. Hoje você tem acho que mais de 100 cidades onde o evento é realizado. Aqui no Brasil são 22 cidades, ocorrendo de maneira simultânea, no mesmo horário, nos mesmos dias, com assuntos os mais diversos possíveis. E aqui em Goiânia é a primeira vez do festival? Sim, é a primeira vez. A gente está começando com 2 bares, então é uma questão um pouco experimental. Nosso plano é aumentar bastante para o ano que vem. E quais são os temas reservados para a nossa cidade? A gente procurou temas bastante diversificados e que também tivessem um apelo popular maior, ou seja, que fosse mais de interesse direto da população. Então a gente tem palestras sobre nanotecnologia, né, e como essa tecnologia pode ser usada, por exemplo, no tratamento de câncer ou de fármacos, desenvolvimento de vacinas e também de como fazer esse tratamento do Zika vírus, física quântica, que a gente ouve essa palavra quântica, né, em diversos contextos. A gente vai trazer 2 físicos para falar o que é de fato física quântica, para a gente entender um pouco, um conceito difícil, mas não é impossível de ser entendido. A gente teve um pouco de evolução humana e também como a ocupação da nossa espécie pelo planeta hoje tem degradado o nosso planeta. Então são assuntos bastante variados e que são de interesse da população como um todo. Professor, e a Universidade Federal de Goiás é parceira desse evento? Sim, esse evento está começando esse ano aqui em Goiânia. Então a gente tem uma equipe da organização, todos alunos e professores da Universidade Federal de Goiás. Os palestrantes também da UFG. Nosso plano é aumentar isso, envolver outras universidades aqui da nossa região que possam contribuir também no evento no ano que vem, provavelmente um evento mais amplo, um número maior de bares. Professor, qual que é a importância de promover aí essa aproximação entre os cientistas e a sociedade, né? Fazer com que esse conhecimento científico rompa os muros das universidades, dos centros de pesquisa, dos laboratórios? Isso é uma coisa fundamental. Eu acho que boa parte dos pesquisadores, cientistas têm cada vez mais consciência dessa necessidade de não apenas desenvolver suas pesquisas, mas trazer os resultados, popularizar os seus resultados para a sociedade. Isso tem um efeito da sociedade valorizar a ciência, e ao mesmo tempo de que a própria sociedade, o cidadão, consiga usar a ciência em seu benefício próprio. Seja desde um tratamento de saúde, onde ele possa avaliar melhor as coisas que ele está fazendo e às vezes não cair em tratamentos não convencionais, né? Ou outras decisões que ele tomar no seu dia a dia. Então a ciência ajuda a deixar um cidadão mais esclarecido e, portanto, pode ser beneficiado por esse conhecimento científico. Professor, a gente sabe que a ciência atravessa atualmente um momento muito difícil no Brasil, né, de corte aí de financiamento governamental. Essa é uma preocupação também de vocês, do Pint of Science?
Claro, de qualquer cientista, é impossível não ser, né? Claro que a ciência, muitas vezes você está trabalhando com reagentes, com equipamentos que são importados, são caros, demanda dinheiro. Então a questão de dinheiro é importante e talvez tão importante quanto a quantidade de dinheiro é a continuidade desse dinheiro, a continuidade desses recursos para você desenvolver uma pesquisa. Então você tem um projeto em andamento, tendo bons resultados e no momento você tem um corte de verbas. Pode parecer para o político que isso é só um detalhe, a gente dá daqui 3 meses. Mas para um laboratório muitas vezes significa interromper uma pesquisa que vem sendo feita há meses, anos. E ter que começar do zero tem um custo muito maior. Então não só o aporte de recursos, mas também a manutenção, a constância, a regularidade desses recursos são fundamentais para um bom desenvolvimento da pesquisa brasileira. Ok, então, professor Adriano Mello, muito obrigado pelos esclarecimentos e um brinde à ciência. Cheers! O Viver Ciência faz agora um intervalo rapidinho. No próximo bloco, nós vamos discutir como a nanotecnologia pode influenciar no tratamento de doenças. Continue com a gente! Estamos de volta com o Viver Ciência Especial Pint of Science. E quem está com a gente aqui agora é a professora Eliana Lima, que é doutora em fármacos e medicamentos. Tudo bem, professora? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, Divino. Prazer é nosso, a professora é uma das palestrantes do Pint of Science. Professora, já tinha feito algo parecido, falar sobre ciência num bar? Não, foi a primeira oportunidade, foi uma oportunidade muito interessante, porque para nós também, como professores, é um desafio usarmos uma linguagem diferente, divertida, descontraída, num ambiente onde as pessoas não são da área acadêmica, como é o habitual que a gente tem o costume de fazer. Então foi muito divertido. Professor, o assunto hoje aqui é nanotecnologia na área da saúde. Para começar então, vamos explicar o que é nanotecnologia. A gente ouve o termo nano e pensa logo em coisas pequenas, é isso mesmo? É isso mesmo. Nanotecnologia é a ciência e a tecnologia de desenvolver, trabalhar e projetar sistemas na escala nanométrica, que é uma escala de tamanho da ordem de 10 a menos 9 do metro, ou seja, é um tamanho relativo a 1 bilhão de vezes menores do que 1 metro. E nessa escala nós conseguimos produzir materiais, dispositivos, que apresentam propriedades muito diferentes do que os materiais na escala macro, na escala que nós conseguimos enxergar a olho nu. Então isso nos dá a capacidade de desenvolver sistemas, produtos, dispositivos, principalmente voltados para a área de saúde, com propriedades extremamente diferentes, por conta do seu tamanho, por conta da sua área de superfície aumentada e outras características que nós conseguimos desenvolver exatamente pelo fato de estarem no tamanho reduzido, que é a escala do nanômetro. Professora, e de que forma a nanotecnologia pode ser utilizada no tratamento de doenças? E que doenças são essas? Empregando a nanotecnologia, uma das nossas principais intenções é aumentar a quantidade da substância com propriedades terapêuticas, o fármaco, que consegue atingir o interior da célula-alvo ou do tecido-alvo. Nesses casos, nós conseguimos colocar uma quantidade grande dessa substância de interesse em uma nanopartícula. Quando a gente diz quantidade grande, isso é relativo à quantidade que estaria dispersa no sangue de maneira normal. E essa nanopartícula vai, por determinados tipos de mecanismos que nós podemos projetar e trabalhar na sua superfície, aumentar a interação com a célula e a quantidade de fármaco que entra na célula de interesse. Para o desenvolvimento de produtos de base nanotecnológica, é muito importante que a gente selecione doenças para as quais a relação custo-benefício da tecnologia seja vantajosa. Por conta disso, doenças que, principalmente com características crônico-degenerativas, como o câncer, doenças inflamatórias crônicas, algumas doenças infecciosas
que atinge o organismo como um todo, são doenças preferenciais para desenvolvimento de medicamentos de base nanotecnológica. Professora, e no Laboratório de Tecnologia Farmacêutica da UFG, vocês desenvolvem diversas pesquisas em busca de nanomedicamentos, né? Explica pra gente. É verdade, o nosso laboratório é voltado para o desenvolvimento de produtos com alta tecnologia, fazendo ciência de ponta. Nós estamos na fronteira do conhecimento dentro desse tema que nós escolhemos trabalhar. Isso significa que nós aplicamos essa tecnologia de escala nano, desenvolvendo pequenos dispositivos capazes de melhorar a eficácia de medicamentos, capazes de reduzir os seus efeitos adversos, otimizar diversos tipos de vias de administração diferentes. Nós temos trabalhado com produtos para administração não só intravenosa, como também respiratória, pela via tópica, administração ocular. Então nós tentamos desenvolver medicamentos com eficácia comprovada, eficácia superior aos produtos de forma convencional que nós temos disponíveis no mercado farmacêutico. E para isso nós trabalhamos com colaborações com diversos pesquisadores, não só aqui também da UFG, como de alguns grupos internacionais, fazendo com que toda essa multidisciplinaridade contribua para o nosso desenvolvimento científico e para a formação dos nossos alunos no laboratório. Professora, e quais são as vantagens dos nanomedicamentos em relação aos medicamentos convencionais? Em termos gerais, as vantagens são principalmente a capacidade de aumentar o efeito terapêutico, reduzindo os efeitos colaterais que podem acontecer. Nós temos diversos casos de sucesso clínico, por exemplo, um medicamento para o câncer, que já existe na forma de nanomedicamento desde meados dos anos 90, em que o uso do nanomedicamento evita uma acumulação e uma toxicidade cardíaca importante do fármaco que é usado em quimioterapia do câncer. Então esse é só um exemplo de sucesso, mas em linhas gerais nós conseguimos aumentar a quantidade de fármaco que chega no tecido-alvo e reduzindo o fármaco que se distribui por outros tecidos não alvo no organismo. Professora, o nanomedicamento então ele atinge diretamente o alvo, diretamente o problema, poupando as células saudáveis, é isso? Essa seria a vantagem que nós buscamos com mais intensidade. Na verdade, isso seria atingir aquilo que lá no começo do século XX, um grande pesquisador, ganhador do Prêmio Nobel, definiu como sendo a bala mágica. Se nós conseguíssemos exclusivamente isso, nós teríamos a resposta para diversos tipos de problemas na terapêutica. Então, na verdade, nós buscamos aumentar a eficiência, aumentar a quantidade do fármaco que atinge o tecido-alvo e reduzir aquela quantidade que atinge tecidos não-alvo, poupando os tecidos saudáveis. Obviamente, nós não conseguimos isso de maneira absoluta, mas nós conseguimos otimizar muito como isso funciona. Então, por conta disso, nós temos a vantagem do nanomedicamento, levando exatamente benefício para o paciente em termos de menos toxicidade nos tecidos saudáveis. Ok, nós conversamos com a professora Eliana Lima. Muito obrigado pela entrevista, professora. Foi um prazer, muito obrigada também por estar aqui cobrindo esse evento que foi extremamente interessante e eu espero que novas oportunidades como essa aconteçam. Também espero. Valeu! O Viver Ciência faz mais uma pausa. No próximo bloco, a gente conversa com o professor Andris Bacuzes sobre nanomedicina térmica. Fique ligado, o Viver Ciência volta já! Estamos de volta com o Viver Ciência Especial Pint of Science e agora a gente bate um papo com o professor Andris Bacuzes, que é doutor em Física. Professor, já vi que você está devidamente servido, então tá bem, né? Tô bem. Já tô tomando minha cervejinha depois da palestra. Tô no grau já. Professor, o que você acha da ideia desse festival? Eu acho simplesmente fantástico. A gente precisa divulgar a ciência, a sociedade precisa saber o que a gente faz, inclusive porque se ela não souber e não entender o que a gente está fazendo, como é que ela vai financiar? Então, para financiar adequadamente, para perceber que vale a pena financiar ciência de qualidade, eles precisam estar entendendo o que a gente está
fazendo dentro dos nossos laboratórios, né? Eu espero que a gente tenha sido pelo menos um pouco claro para dizer qual a importância do que a gente está fazendo aí para o futuro. Professor, o assunto hoje aqui foi nanomedicina térmica, não é isso? Explica pra gente o que é isso. Tá bom, então a professora Eliana conversou a respeito de nanomedicina. Em geral, a nanomedicina está muito envolvida com a entrega seletiva de fármacos ou algum agente terapêutico. A nanomedicina térmica é um sistema em que, na verdade, você entrega uma nanoestrutura e, por meio de calor, você pode, por exemplo, liberar um fármaco por meio de calor. Mas você pode usar o próprio calor para você tratar uma doença, né? Por exemplo, você pode tratar câncer se você atinge uma determinada temperatura. Você pode também usar o calor até para ativar o sistema imunológico e, por meio de imunoterapia, ajudar algum tipo de tratamento, né? É algo revolucionário, de certa forma, né? Bom, é a nossa área, né? É uma área fantástica, pelo menos eu acho fantástica aí essa área da nanomedicina térmica. Com certeza. E por falar em câncer, professor, vocês conseguiram curar câncer em camundongos lá no laboratório na UFG, não é isso? Através dessa técnica? É verdade isso. Em colaboração com a professora Elisângela, não acontece em 100% dos casos, mas em alguns casos a gente consegue determinar, a gente consegue entregar calor de tal maneira que a gente cura o câncer. Isso aconteceu em um número pequeno, no caso de um modelo tumoral que a gente chama de sarcoma 180, e numa proporção maior num câncer de mama de camundongo, mulino, que a gente chama de tumor de Ehrlich, numa faixa aí de 60%. Então o que a gente faz? A gente entrega calor por meio de uma entrega seletiva primeiro de nanopartículas direto no tumor, gera esse calor localizado, e se a gente gera esse calor de uma maneira adequada, a gente consegue por meio do calor tratar o tumor. Professor, e a nanotecnologia, a nanomedicina, é uma realidade já no Brasil, nos nossos hospitais? Então, a nanomedicina associada ao drug delivery, à entrega de fármacos, já existe em vários hospitais no mundo, inclusive no Brasil. Acontece que essa tecnologia é um pouco cara. Então, existem, por exemplo, diversos produtos já aprovados que vêm desde 1995 e que entregam de forma mais seletiva o fármaco. Mas o ponto fundamental é o seguinte: eles na verdade melhoram essa entrega, diminuindo efeitos nocivos, como por exemplo, cardiotoxicidade, né? Esse é um dos exemplos, por exemplo, clássico em um dos fármacos que foi primeiro aprovado, que usa nanotecnologia. Então, é uma realidade do ponto de vista de entrega seletiva, mas é mais caro. Professor, e o Brasil ele investe o suficiente nessa área? Eu acho que na área de ciência, o Brasil está precisando investir mais. Ainda é pouco. Ele precisa atacar mais, né? Nós temos grandes pesquisadores na área de nanotecnologia, nós temos grandes pesquisadores na área, em particular, de nanotecnologia aplicada à medicina, que é a nanomedicina, mas a quantidade de editais, né, que tem aparecido nos últimos 3, 4 anos está muito abaixo do que a gente necessita. A gente precisa, na verdade, e o Pinch of Science é uma oportunidade para isso, né? Ao divulgar a nossa pesquisa, a sociedade perceber da importância disso para a saúde pública, né? Conseguir achar um apoio da sociedade para que você tenha um investimento maior em ciência, né? Em pesquisa de qualidade. Nós precisamos muito disso no Brasil. O governo, seja ele federal, estadual, municipal, tem que acreditar. Nós temos pesquisadores formados nas melhores universidades do mundo, nas melhores do Brasil, e que precisam, na verdade, de um incentivo. Então, ouçam, façam entrevistas aí com os colegas da sociedade que ouviram. Perguntem a eles se não vale a pena você investir em ciência e tecnologia, porque é pouco o investimento em ciência e tecnologia. Então, por favor, se você estiver me vendo aí, invista em ciência e tecnologia. Nós precisamos sobreviver e o povo brasileiro precisa desse investimento. Com certeza. Professor, para finalizar, como que você enxerga aí o futuro da nanomedicina? Eu vou falar mais especificamente de nanomedicina térmica, tá bom? Então você tem a nanomedicina para drug delivery, eu vou falar de nanomedicina térmica. O que vai acontecer, mas que vale também para a nanomedicina em geral, é utilizar nanoestruturas para aplicação acoplada com imunoterapia. Então o futuro está mostrando claramente para nós que nós precisamos, na verdade, colocar o nosso sistema imunológico para aprender a tratar. E a nanotecnologia é uma oportunidade
enorme para isso, porque nanoestruturas diversas ativam o sistema imunológico. O pessoal está observando isso nos laboratórios, no mundo inteiro, né? É uma oportunidade única. Nós precisamos investir nisso pesadamente. Então, onde é que está o futuro? O futuro está em nanotecnologia com imunoterapia. Essa é a opinião que eu tenho e eu espero que no futuro a gente veja isso, inclusive em resultados clínicos, com melhora de qualidade de vida, com aumento do tempo de vida de pacientes, por exemplo, com câncer, que antes metastáticos acabavam falecendo mais rapidamente. Então, nós temos uma obrigação moral. E eu acho que a nanotecnologia, em particular a nanomedicina, pode ajudar em muito. E vai ajudar, em particular, acoplando junto com a imunoterapia. Professor Andres Marcuses, muito obrigado pela entrevista e saúde. Saúde, obrigado aí. Cervejinha aí para todo mundo. Saúde. E assim a gente encerra o Viver Ciência especial Pint of Science. Obrigado pela sua atenção, um abraço e até a próxima!